Por que Liam Lawson e não Yuki Tsunoda? Essa é a pergunta que vários fãs de automobilismo, vários fãs de Fórmula 1 estão fazendo neste exato momento. Agora que o Sérgio Pérez é passado na Red Bull, ele foi de arrasta para cima, foi dispensado depois de um 2023 questionável e um 2024 extremamente negativo, porque socorro, né? O carro da Red Bull não era uma carroça para que o Sérgio Pérez terminasse em oitavo ou nono no campeonato. Então, depois da saída do Sérgio Pérez, o Liam Lawson foi efetivado como companheiro de Max Verstappen. No final do vídeo eu vou falar o que eu penso sobre esta união desses dois poderes que não vão formar o Capitão Planeta. Mas esse vídeo é para explicar para as pessoas, principalmente para aquelas que chegaram na Fórmula 1 agora, por que que a escolha foi pelo Liam Lawson e não pelo Yuki Tsunoda. Eu entendo que vocês gostam do piloto japonês, entendo que ele é carismático pra caramba, entendo que ele tem uma personalidade forte que atrai muitos torcedores e é atraente, inclusive, para o Drive to Survive da vida, para aquelas pessoas que gostam de um esquentadinho na Fórmula 1, mas não, tinha que ser o Liam Lawson mesmo. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre a escolha da Red Bull pelo Liam Lawson e não pelo Yuki Tsunoda. Para começar, eu vou corrigir uma narrativa que foi apresentada inclusive por mim e por outros produtores de conteúdo. Tanto o Lawson quanto o Tsunoda são pilotos da escola da Red Bull. Os dois estão na escola da Red Bull, ou, pelo menos, vieram de uma base que tinha a Red Bull respaldando a carreira dos dois. A grande diferença entre eles, e esse é um dos tópicos desse vídeo, é que o Tsunoda tem o respaldo da Honda. Foi basicamente a Honda que colocou o Tsunoda naquela vaga. Foi, como que eu vou dizer, é uma espécie de troca. Não que o Tsunoda não tivesse mérito. Porém, tem algumas pessoas que afirmam que vários pilotos melhores que o Tsunoda estão fora do grid e que o Tsunoda é um pagante. Se bem que a grande maioria dos pilotos de Fórmula 1 hoje são pagantes, inclusive o próprio Liam Lawson, inclusive o Checo Pérez. Muitos, inclusive, questionam se a grana que a Claro colocava dentro da Red Bull, se não vai fazer falta com a saída do Pérez. Bom, a Red Bull perdeu o campeonato de construtores, ficou na terceira posição. A grana que a Red Bull perdeu na premiação do campeonato de construtores justifica a demissão do Pérez. De forma objetiva, o meu primeiro ponto em defesa do Lawson é que ele, na prática, é sim mais piloto do que o Tsunoda. Não só pelos resultados, mas pela consistência. Eu entendo que o Lawson, apesar do Tsunoda ter uma personalidade forte, o Lawson é o cara que o Verstappen precisa até mesmo para subir a barra do Verstappen ainda mais. O Verstappen precisa ser desafiado por um piloto que publicamente já deixou claro que não está na Fórmula 1 para fazer amigos. Acho que o Sérgio Pérez tinha uma personalidade muito boazinha e o Tsunoda tecnicamente vai ser devorado pelo Verstappen. Não que o Lawson também não vai ser. Acho que no começo ele vai levar pau de tudo quanto é jeito. Mas eu vejo mais perspectiva do Lawson batendo de frente com o Verstappen e até mesmo perspectiva de futuro, onde a Red Bull prepara o Lawson para ser o primeiro piloto, porque muitos também entendem que o futuro do Verstappen não é na Red Bull. Se não for numa Aston Martin ou numa Mercedes da vida, vai ser fora da Fórmula 1, porque o Verstappen também dá indícios de que ele não ficará na categoria por mais do que 12, 13 anos. Ele não será eterno na principal categoria do automobilismo. Então a aposta no Liam Lawson é uma aposta de futuro. A Red Bull colocou muita grana nesse cara. Colocou grana no Tsunoda? Também. Mas colocou menos grana porque a Honda estava respaldando o Tsunoda. No caso do Lawson, o investimento no piloto neozelandês foi pesado. E ele é bom. Ele é objetivamente melhor do que o Tsunoda. Meu segundo ponto para defender a entrada do Liam Lawson na Red Bull no lugar do Pérez é que ele foi um injustiçado. Ele foi sacado da equipe de forma precoce porque o plano era ter o Daniel Ricciardo como companheiro de equipe do Verstappen. Isso nunca se concretizou. Situação do Ricciardo, e a gente gosta do piloto australiano, vamos combinar que a gente gosta dele, que ele é o sorriso mais aberto da Fórmula 1, que ele é o piadista, ele é o cara que
ri de todo mundo e faz piada com tudo e todos. A gente gosta da personalidade do Daniel Ricciardo, mas ele já deu o que tinha que dar na Fórmula 1, que o plano original era o Ricciardo, mas não deu certo. Já estava ruim quando ele ficou um tempo parado e piorou quando ele teve a contusão na mão, depois do acidente, se não me engano, na Holanda, que é que ele ficou várias etapas parado. O Lawson aproveitou essa oportunidade e entregou bons resultados. E aí, quando o Ricciardo voltou, Ricardo, vocês entenderam. Quando ele voltou, o Ricciardo estava atrás do Tsunoda. E aí, talvez por isso que a galera defende o piloto japonês como companheiro do Verstappen. Porque o desempenho do Tsunoda foi melhor que o do Ricciardo. Só que é o tal negócio. Quando o Lawson volta para substituir o australiano, ele aluga um pequeno apartamento na cabeça do japonês. É só a gente olhar para os resultados que mostram como que o Lawson foi melhor que o Tsunoda a partir do momento que ele assumiu o assento lá na Vicarb, AlphaTauri, Racing Bulls, enfim, Visa Cash App. Vai mudar de novo o nome dessa equipe em 2025. De repente eu gravo um vídeo sobre isso também. E o terceiro motivo para que o Lawson assuma essa vaga do Pérez é que o Tsunoda não tem futuro na fileira da Red Bull. Não vai ter espaço para ele, para começo de conversa, porque quem sabe, né, num alinhamento de astros, ele vira segundo piloto do Lawson quando o Verstappen sair da equipe. Mas não vai haver espaço para ele. Muitos entendem que o Tsunoda só está na equipe porque a Honda segura a vaga. E a Honda, até o ano que vem, ou até o final do ano que vem, ainda é a parceira no desenvolvimento de motores da Red Bull. A Red Bull pegou o espólio da Honda, a estrutura que a Honda tinha, se transformou em Red Bull Powertrains, mas todo mundo sabe que quando esse regulamento virar, em 2026, a parceria da Red Bull é com a Ford. E a Honda vai trabalhar com a Aston Martin, com o Adrian Newey, com o Fernando Alonso e com o Lance Stroll. Acho muito difícil o Tsunoda roubar a vaga do Lance Stroll. Acho muito difícil o Tsunoda tirar o Fernando Alonso do assento, até porque o Alonso está tentando prorrogar sua carreira para, pasmem, 2027. Ele que já está com problemas nas costas por causa dos bumpings aqui do Autódromo de Interlagos, saiu reclamando da pista e tudo mais. Ele que já está dando sinais de cansaço, ele quer prorrogar a sua carreira para pelo menos os 2 primeiros anos da nova era, do novo regulamento da Fórmula 1. E ele está certo, os astros alinham a favor dele. A Honda, que tem um motor super competente, espero que dessa vez o Alonso não chame esse motor de Fórmula 2 ou de Fórmula 3. O Adrian Newey, que é um dos melhores, se não o melhor engenheiro da história da Fórmula 1, talvez ele está ali pau a pau com Colin Chapman. E o dinheiro do papai Stroll, que vai ajudar a manter essa equipe em pé. Não sei se tem espaço para o Tsunoda na Fórmula 1 depois de 2025. É bom ele correr a temporada do ano que vem pensando no seu futuro fora da Red Bull. E ele vai ter um companheiro de equipe, o Isack Hadjar, que é destemperado, ele tem a cabeça quente, perdeu o campeonato da Fórmula 2 que o Gabriel Bortoleto conquistou muito por conta do seu destempero e do seu despreparo, e vai ser um osso duro de roer para cima do Yuki Tsunoda. Da mesma forma como o Liam Lawson vai ser carne de pescoço para o Max Verstappen. Eu não estou aqui dizendo que o Lawson vai ser campeão do mundo na primeira tentativa. Não estou dizendo que a partir de agora o Max Verstappen vai virar segundo piloto. Só estou dizendo que o Lawson tem mais personalidade para bater de frente com o Verstappen, para deixar aquele ambiente que ficou caótico na Red Bull ainda pior, para efetivamente dividir a equipe em dois, até porque, se vocês não perceberam, o Lawson está nessa posição agora porque ele amarrou muito bem o contrato dele. Ou a Red Bull tomava uma decisão e colocava ele como titular, ou a Red Bull ia ver todo o dinheiro investido no Lawson sendo jogado fora, porque aí ele iria negociar com outras equipes e, com certeza, o Lawson conseguiria uma vaga em alguma outra equipe. Numa Williams, numa Haas, numa Sauber. Já pensou? O Lawson poderia ter a vaga que hoje é do Gabriel Bortoleto. E isso é fato. Quem acompanha a carreira do Lawson há mais tempo sabe o quão consistente ele é e o quão promissor ele é para a Fórmula 1.
e as equipes estavam de olho nele. Então, esses 3 motivos, na minha modesta opinião, respaldam por que o Lawson foi a escolha e não o Tsunoda. Eu entendo a identificação dos brasileiros com o Tsunoda. A gente, nos últimos anos, a gente se aproximou da cultura asiática através do K-pop, dos doramas, principalmente da Coreia do Sul. Nos aproximamos da cultura japonesa. Eu amo comida japonesa, amo. Se bem que agora o bairro da Liberdade virou Japão Liberdade, mas eu adoro comer a comida japonesa de lá. Se bem que eu espero comida afro a partir de agora no bairro Japão Liberdade. Gosto muito da cultura asiática e o brasileiro se aproximou cada vez mais dos asiáticos nos últimos anos. Sem falar que o Tsunoda é carismático, tem personalidade, é divertido. Muita gente tira sarro dele porque ele é o menor piloto do grid em estatura. Será que chamou o Tsunoda de mini craque? Não sei. Mas, em termos práticos e colocando esses 3 pontos, seria muito estranho se a Red Bull colocasse o Tsunoda como segundo piloto. Muito estranho. E acho que o Tsunoda transformaria o ambiente do box, que já vai ser complicado com o Lawson, algo ainda mais caótico. E não precisa ser um Sherlock Holmes para concluir que o ambiente de box da Red Bull vai ficar cada vez mais complexo. É nitroglicerina pura a junção entre Max Verstappen e Liam Lawson. A metáfora que o F, o canal de vídeos do F, colocou é perfeita. A gente está juntando o barril de gasolina com um fósforo aceso. A combinação de Lawson e Verstappen pode ser explosiva para a Red Bull, mas é o que a gente quer. A gente quer o entretenimento, a gente quer a bagunça, a gente quer o caos. 2025 pode ser mais um campeonato de caos na Fórmula 1, e digo mais, 2025 pode ter mais outra grande dança das cadeiras, dessa vez protagonizada por Max Verstappen. Verstappen tem contrato mais longo com a Red Bull, mas Lewis Hamilton deixou como lição para o mundo de que contratos existem também para serem quebrados. Eu acho e entendo que o Verstappen vai definir o seu futuro em 2025 e, dependendo do que ele fizer, teremos uma nova dança de cadeiras na principal categoria do automobilismo. Espero ter ajudado, espero que os fãs do Tsunoda não fiquem bravos comigo. Eu gosto do cara, mas, assim, Liam Lawson é a melhor escolha para a Red Bull nesse momento.